ponto é contigo. Valeu, meu amigo. Vamos lá. Boa tarde. Pô, muita responsabilidade depois dessa palestra incrível aí deles. Até eu gostei muito do que fizeram. Eu nem conheci esse projeto, mas já gostei já. Concordo que merece um Globotech aí. Quero primeiro pedir... agradecer a galera, né? Esse é o meu primeiro TDC, eu não costumo apresentar muitas palestras, mas acho que esse tema é bem interessante. É uma palestra um pouco técnica, mas algumas ferramentas, algumas coisas que nós usamos da Globo, né, no time de desenvolvimento. A palestra é DOC, conceito de utilização. Aí um pouco sobre mim, né? Eu sou formado em computação, sou desenvolvedor. Hoje eu tô como DevOps lá do time do Globoplay, trabalhando lá pro time de desenvolvimento, back-end, né, dando suporte ao que o time necessita. E a ferramenta que eu vou apresentar aqui agora é uma ferramenta um pouco mista, assim, né, tanto para o time de desenvolvimento, para o time DevOps, de infra, ela é uma ferramenta um pouco bem robusta e bem útil para alguns stacks. O que é o Docker, necessariamente, né? Eu até roubei esse trecho aí do livro do Gomex, que ele até me ajudou muito a conhecer o Docker. Eu conheci o Docker quando eu estava desenvolvendo meu projeto de monografia, né? Eu usei a ferramenta para o projeto, né? E de forma bem resumida, assim, ele é uma plataforma aberta para criar, né, e facilitar o desenvolvimento, implementação, tanto de softwares, tanto até de ambientes, de testes, mas em questões controladas, né? E você também pode disponibilizar uma aplicação para ele de uma forma rápida, de uma forma segura, uma forma simples. Amanhã, se eu não me engano, parece sobre DevOps, né? Essa ferramenta ela é muito utilizada no ambiente DevOps, até para desenvolvimento. E, basicamente, assim, né, o Docker, ele difere da máquina virtual por uma etapa, né? O que ele difere, assim, o que ele me ajuda, né? Não sei se as pessoas já tiveram passado problema de, por exemplo, você ser um desenvolvedor, usar uma máquina que tenha Windows ou um Mac e rodar num Linux, né? A maioria dos servidores do mundo utiliza Linux. Muita gente, antigamente, subiu uma máquina virtual, box e tudo mais, desenvolvia o código ali e depois destruía a máquina, né? O Docker, ele usa um conceito bem parecido, só que tenta melhorar isso. Na direita, tem uma imagem, a diferença entre o Docker e a máquina virtual. O que a máquina virtual faz? Ela sobe literalmente uma máquina dentro da sua máquina. Ela sobe um sistema novo, ela sobe toda a parte de bibliotecas que aquele sistema precisa. Se você for subir duas máquinas virtuais, você vai subir duas máquinas repetidas, e dentro da sua própria máquina, ou em qualquer outro servidor, o que for, isso tem um custo de memória, um custo de armazenamento, um custo de processamento. O que o Docker faz? Ele tenta agir isso, né? Em todos os recursos da própria máquina, então eu não subo um outro sistema inteiro, né? Eu utilizo o sistema operacional da própria máquina, eu utilizo as libs que eu quero instalar, eu não fico preso às libs que já vem no sistema, né? E ele me permite fazer algumas coisas, como reutilizar os recursos, fazer uma implementação mais rápida, e ele é feito por código, né? Pode ser implementado pelo desenvolvedor, pelo DevOps, pela pessoa que tem algum tipo de documento, né? Ele faz o conceito de camadas de label, ele vai utilizando essas camadas. Aí, por que usar o Docker e não uma máquina virtual, ou que ele poderia melhorar, né, no desenvolvimento? Porque a ideia é ele ser uma ferramenta que ajude
o desenvolvimento, ou de testes, ou até a implementação de uma aplicação em si, né? Eu posso utilizar ele para desenvolvimento em sistemas semelhantes, aplicação como um pacote completo, que é o Docker, quando builda uma imagem, você entrega uma imagem, a imagem ela é efêmera, ela não pode ser mudada. Então, se eu entregar a imagem para alguém em pacote, né, essa pessoa simplesmente vai rodar o que está ali e ela não consegue alterar, a não ser que ela tenha a receita que fez essa imagem. Vou falar um pouco mais para frente. Eu posso padronizar coisas, por exemplo, eu posso dizer que todas as minhas aplicações estão num sistema Ubuntu, com as libs necessárias, default, forem definidas, a aplicação precisar, e gera um ambiente, né, um idioma comum entre desenvolvimento e uma das coisas que eu mais gosto no Docker é o conceito do repositório de imagens. Por exemplo, se eu estiver desenvolvendo na minha máquina ou num servidor ou qualquer coisa, eu precisar de um Nginx, ou precisar de algum outro serviço, eu não preciso instalar, é só baixar a imagem, utilizar aquela imagem, né, testar, fazer implementações sem precisar ficar instalando coisas na máquina. Isso me dá um ganho de tempo, um ganho de processamento e até agilidade em algumas coisas. Também é um grande problema, não sei se muitos desenvolvedores passam por isso, de você rodar um código na sua máquina, ele funcionar, e quando você colocar em produção, né, colocar ela de fato para rodar, ele não rodar, por N motivos, né, um dos principais motivos do sistema, ou então até libs, né, por exemplo, eu utilizo um Mac, só que a maioria das aplicações rodam no Linux, servidor Linux, ou quem utiliza o Windows. Quando você bota para rodar na sua máquina, ele funciona, mas quando bota para produção, não. Então, o que o Docker tenta melhorar com isso? Eu posso baixar uma imagem, se eu souber que em produção roda o Ubuntu, alguma coisa, eu posso baixar aquela imagem, testar aquela imagem e garantir que aí essa velha frase de que na minha máquina funciona, mas em produção ela cai por terra, né? E não que seja uma desculpa, mas ela agiliza em alguns sentidos, né? Algumas aplicações práticas, né, principalmente para microserviços, foi até o meu estudo dele em microserviços, né? Antigamente se tinha aplicações monolíticas, que você tinha tudo condensado numa aplicação. Você pode ter microserviços que conversam entre si e você pode usar o Docker para fazer teste de software, também pode ser usado para fazer teste, deploy em múltiplos ambientes. Na Globo, a gente tem uma ferramenta, o Tsuru, ele é o nosso PaaS, né, Plataforma as a Service, e ele utiliza o Docker por baixo dos panos, né, e a gente utiliza ele para fazer deploy das nossas aplicações e tudo mais. E por baixo dos panos ele utiliza o Docker. Tem outros, como alguns orquestradores, o Kube também roda em cima do Docker, Tsuru, como eu falei, o Docker Swarm, ele roda em cima do Docker. Então, o Docker ele meio que serve como pressuposto para você colocar algumas coisas em produção com as tecnologias mais utilizadas hoje em dia, né? E as principais clouds, hoje, elas já utilizam o Docker. Por exemplo, o Tsuru, como eu falei, a AWS, o Kubernetes, o Google Cloud Platform, o Cloud Stack, eles utilizam o Docker. Você consegue usar uma aplicação Docker e fazer ela rodar. Então, assim, conhecer como funciona, como o Docker funciona, às vezes ele ajuda muito em muitas situações, em muitos casos, né? É usual, é uma ferramenta bem boa. Mas o que ele é? Como que ele funciona? Nada mais ele é do que um arquivo, no caso, um Dockerfile, que ele é escrito em uma linguagem de desenvolvimento, no caso Bash, é um exemplo aí de uma aplicação, exemplo até da minha monografia que eu usei. Então eu posso definir algumas coisas. Por exemplo, eu estou usando o 18.4, estou usando o Ruby 2.3, poderia usar 2.4, 2.3, 2.3.4, a versão que eu quiser. Eu instalo algumas libs nele, né? Seto algumas variáveis de ambiente, algumas coisas que a minha aplicação necessita. Posso
atualizar o Ubuntu, fazer o que eu quiser dentro dele. Posso subir configurações, no meu caso, eu estava fazendo um teste com o Nginx, então eu já tinha uma config que estava subindo, né, parar um PID, colocar um PID, né, criar as que a minha aplicação vai usar, o que a minha aplicação utilizaria, né, e eu também posso usar ele como conceito de microserviços, e esses microserviços, eles podem usar aquele Dockerfile por baixo dos panos, né, o que isso seria? No caso, tem dois exemplos, que é o V2 e o V3, eu vou explicar a diferença deles, é uma diferença bem simples, mas é basicamente isso, né, os serviços, nesse caso, tem um serviço de banco lá, de MySQL, que eu tenho um MySQL na minha máquina, eu simplesmente uso a imagem, aquela formação de image ali, eu baixo aquela imagem e eu uso aquela imagem sem ter nada instalado. O Redis é a mesma coisa, ali tem o Redis 3.2 Alpine, eu não tenho ele na máquina, eu instalei. O Nginx é a mesma coisa, eu baixei a imagem do Nginx, usei ela, eu insiro a minha config, né, subo o Nginx como daemon, né, poder ficar rodando, e aplicação que aí eu faço a conexão entre esses serviços. Então, para eu colocar em produção, eu posso ter um Nginx, um Redis, um MySQL, o que for, e eu só vou conectar como se fosse pequenos bloquinhos, né? O conceito do container é realmente ser um container, ele ser isolado, e eu vou fazendo com que eles se comuniquem, né? À esquerda tem um exemplo disso, né? Nessa imagem eu tenho alguns serviços, PHP, MySQL, rodando em cima do kernel da máquina, não ter nada instalado, eu simplesmente utilizo, né, o conceito de serviço para o que eu quero. Esse é o Docker V2, né, ele é bem simples, ele utiliza o Docker Compose, para isso, essa imagem é do Compose. O V3, ele é igual ao V2, só que ele se assemelha mais a um script Kubernetes, né, quando você vai subir um serviço, você pode definir algumas informações que queira que aquele serviço tenha, né. Esse exemplo também é da minha guia. Eu utilizei o Swarm, esse script é do Swarm, se você tava algumas informações, por exemplo, deploy, ele tem uma réplica, então ele vai ter um container só daquela aplicação, mas eu poderia definir várias, né? Eu posso definir que eu utilizaria 512 MB de memória. Então, se a minha aplicação, quando ela chegasse em 512 MB, ela não conseguiria ultrapassar, ela ficaria aqui, utilizando 2,25% de CPU. Então, isso me livra de alguns problemas, né? Que a minha aplicação consiga explodir, ou que ela utilize mais CPU, ou ofereça algum problema, e ela comece a engargalar, consumir mais memória, ou qualquer outro tipo de problema. Por exemplo, se ela morrer, aquele container morreu, por algum motivo ele falhar, eu tento subir-lo 10 vezes. Então, se ele 10 vezes ele não conseguir subir, ele não tenta a 11ª, ele vai estourar um erro e eu vou perceber que aquele serviço não tá rodando. Então, tem essas facilidades, né, de gerar o meu ambiente, né, de gerar os meus serviços de uma forma em código, não definindo coisas na máquina. O meu código, ele diz o comportamento que a minha aplicação vai ter, né? Ele se assemelha bastante ao Kubernetes nesse. E uma das coisas que eu mais gosto nele, assim, que ele me chamou bastante atenção enquanto tá na faculdade, como eu falei, eu usei ele para uma case lá de monografia, é o ecossistema que ele tá. Ele tem um ecossistema hoje, é uma case de bastante sucesso, usado em grandes empresas no mundo, né? E ele já é um ecossistema, ele já faz parte de alguns ecossistemas. Essa imagem tem algumas das principais ferramentas, né, que são usadas de colaboração, de build, de teste, de deploy, de rodar as aplicações. O Docker, ele aparece entre uma dessas, tanto o Docker Hub, tanto o Docker Compose, tanto o Swarm, que foi o meu orquestrador, ele é um grande orquestrador de containers, e algumas outras aplicações que
hoje em dia a gente pode usar, eu posso simplesmente usá-las no Docker, sem precisar instalar nada. Por exemplo, um Grafana da vida, eu não preciso para testar, se for testar meu código. Eu baixo uma imagem, coloco lá um Kibana da vida, um Elastic, eu uso ela, conecto a minha aplicação e simplesmente meio que funciona, né, digamos assim. Por magia eu tenho que fazer algumas coisas, mas funciona. É o conceito de eu usar os serviços, né? Isso para cloud é muito bom. Essa outra imagem são, como eu falei, as principais aplicações que o Docker tem. Ela já está um pouquinho defasada, quando eu peguei, já cresceu um pouco, mas eu gosto dessa imagem. Por exemplo, alguns repositórios, Mongo, Nginx, Redis, o Ubuntu, se for usar, até na parte de Big Data, Scoop, a parte de orquestração, eu posso rodar tudo dentro do Docker. Então, assim, na minha máquina, eu que uso um Mac, eu estivesse usando um Windows, eu poderia subir uma aplicação, ver o comportamento dela, por exemplo, no Ubuntu da vida, fazer todos os testes, e isso não sabendo que produção. Então, eu conseguiria simular um ambiente de produção com código, né? Ou então a conexão com uma aplicação, né? Aí, ela também tem as principais clouds, né? Shift, AWS e várias outras utilizam o Docker por trás. Você pode subir um container em seu Docker lá para colocar a sua aplicação. Vantagens. Algumas das vantagens que eu vejo de usar o Docker, né, até botei um exemplo de serviço, o isolamento de dependência, vantagem e uma desvantagem. Por quê? Porque muda a forma como você pensa, né? Você tem realmente um ambiente fechado, isolado ali, e vai interagir com outros ambientes, e você tem que pensar na forma de como vai interagir, alguns preceitos, logs, por exemplo. Muita gente utiliza o /tmp, por exemplo, Linux para gravar logs. Com Docker, com container, você não pode fazer isso, porque se aquele container morrer, você perde logs. Então, você tem que criar um serviço para exportar os logs da sua rodando ali. Então, acaba mudando o seu mindset em relação à sua aplicação, em relação aos serviços, e realmente a dependência entre os serviços. Né? Eu listei o isolamento das libs, dependência, a reutilização de imagem no Docker Hub, agilidade e portabilidade. Quando eu buildo a minha imagem, ela já está com tudo ali para rodar. Se eu repassar para alguém ou subir no Docker Hub, o Docker é um repositório, como se fosse um GitHub, só que para imagem. Então, eu posso subir a minha imagem para lá, qualquer pessoa pode baixar a minha imagem e simplesmente rodar a minha aplicação sem fazer maiores mudanças, maiores interações. Isso pode ser uma agilidade, né, principalmente em times distribuídos, que hoje em dia as pessoas não estão mais nos seus locais de trabalho, então isso agiliza muito. Utilização de múltiplas clouds, eu posso subir meu container em qualquer cloud, não ficar me preocupando onde eu vou subir, desde que a cloud possibilite eu subir um container. A documentação do Docker, ela é bem consolidada, bem abrangente, bem até robusta em alguns conceitos, né? Então tem que ter até algum tempo para lê-la. Tem bem abrangente, né? Se você colocar Docker no Google, alguns erros você consegue encontrar vários Stack Overflow, vários blog, várias pessoas comentando sobre alguns erros, né? E, como eu falei, a conexão entre os serviços. Nesse caso, eu tenho um Nginx, um serviço, ele conecta a aplicação faz o processamento dela e os dados lá no container do Redis. Então, eu tenho esse conceito de serviço, né, de ligação entre serviços. Algo sobre o Docker interessante que eu busquei na internet. Infelizmente, eu não consegui dados atuais de 2020, né, só de 2018. Atualmente ele tem 32 mil estrelas lá no GitHub, até códigos de Docker, né, Compose, o Docker faz inteiro encontrar. Tem mais de 250 meetups em mais de 70 países, 2.900 contribuições com comunidades, 45 mil apps, milhões de apps dockerizadas. É bem abrangente o conceito do Docker hoje em dia. Algumas outras informações de que o
o deploy, né, a entrega com Docker, a cada ano ela sobe bastante. Nesse caso é de 2018, peguei esse dado ela é bem a quantidade de hosts que usam Docker tem aumentado, no caso, né, desde antes de 2015, né, aumenta 20%. Ações de Docker também tem aumentado 50%, então é bem considerável. Até 2018, hoje em 2020 deve ser até mais. Bala de prata, né? O Docker, ele não é uma bala de prata, assim, para ser usado, porque ele requer alguns conhecimentos bem específicos. Tipo, eu preciso ter um amadurecimento em relação a isso que eu comentei até dos logs e de outros, né? Tem que conhecer bastante da aplicação, porque eu tenho que fazer algumas mudanças na aplicação. Ela aumenta um pouco a complexidade em sistemas operacionais. Algumas coisas eu tenho que definir no sistema, então eu tenho que conhecer um pouco sistemas operacionais. Às vezes ele causa mais problema do que ajuda, então às vezes eu já peguei situações dele estar me atrapalhando no que eu queria fazer, então é bem comum também, aumenta a dificuldade de colocar no sem EPS, é bem complexo em alguns casos, vale a pena, ao meu ver. Aqui eu estou elencando 12 fatores, são 12 fatores que eu pretendo seguir, na verdade, eles são fatores para cloud, né? O Docker se encaixa muito nisso, que são alguns fatores abrangentes. Eu não vou entrar em todos, porque por causa do tempo, né? Mas alguns que eu gosto, que chamam bastante atenção, é o sexto, na questão do processo, que a minha aplicação ela é um processo que ela não armazena o estado, e o Docker ele é bem nesse conceito, eu não estado. Se meu container morrer, tudo que estava ali dentro é perdido, né? Então eu tenho que sempre estar exportando os meus dados, ruim em alguns casos, mas bons em outros. E a questão lá do 11º do log, como eu falei, né, o fluxo de logs, o fluxo de saída da aplicação, né, vinculação de portas também é bem interessante, que a porta tem sempre, como são serviços, vincular uma porta com a outra. O Docker, ele tem algumas formas bem legais, né, estou linkando o livro do Gomex, que foi o que me ajudou bastante na minha monografia, até no meu conhecimento de Docker, a própria documentação do Docker, o Docker Labs próprio dele, que você pode rodar os seus scripts lá e ele te ensina como conectar portas, como fazer a conexão, cursos web, vários artigos, vários blogs, sempre tem uma documentação bem vasta, né? Demonstração. Sempre só 10 de demonstrações. Eu preparei um pequeno case de Docker pode funcionar. Vamos ver se tudo funciona. Vocês já estão vendo minha tela, certo? Sim, tá vendo sim. Tá, beleza. Esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, mas ele demonstra bastante o poder do Docker, né? Esse aqui é um exemplo bem pequeno, mas ele me ajuda no que eu quero mostrar. O que eu estou subindo aqui? Né? No caso, estou subindo serviços. O InfluxDB, que é como se fosse um conector de banco, resumindo, assim, bem rápido. O Chrome Graph, que ele também vai funcionar lá com o banco, que eu estou fazendo a saída dos meus dados, eu estou colocando no Grafana. Então, eu estou subindo esses conectores e o próprio Grafana. Então, eu não tenho Grafana na minha máquina. E estou subindo no caso, um open source, que é o K6io, que ele serve para fazer alguns testes de conexão, de implementação, testes de estresse, alguns testes em umas aplicações, né? No caso, eu vou rodar dois. Esse primeiro aqui que eu vou bater nessa API, essa sua API é uma API pública, tá na internet. Né? Eu vou pegar esse people/30, só para pegar os dados dessas pessoas. São dados reais, estão na internet. Quem quiser usar, pode bater nesses URLs. E essa API, que também é do próprio LoadImpact, que faz o K6. Essa aqui é um pouquinho mais rebuscada, porque eu bato nela, faço uma conexão lá, se o login for com sucesso, eu pego alguns dados públicos de crocodilos, né, no caso do 1 ao 4, né, e o que acontece? Quando eu rodo, vou aumentar um pouquinho aqui o meu terminal,
né? À esquerda, eu vou rodar os serviços e à direita, eu vou rodar o meu script. São os scripts que eu mostrei que vão fazer as questões, né? Bem importante. Cadê o meu browser? Tá. Aqui. Todas as minhas saídas vão estar nesse Grafana. Vocês podem ver que está como localhost, então ele não está rodando. Esse erro é normal, porque ele não está rodando. Então, vou fazer? Eu vou os serviços, né? Ele vai subir, vai começar a me dar os dados que ele está rodando. Isso aqui ele já está chamando o Influx e o Grafana. E aqui eu vou rodar esse script, que ele vai bater o primeiro na API. E todos os meus dados, eles começam a ser mostrados nesse Grafana. Então, se fosse uma aplicação minha que eu estivesse desenvolvendo, que precisasse fazer um teste de estresse, um teste de carga, ou uma conexão, saber se um fornecedor externo está mandando dado ou não está mandando dado, eu não precisaria ter nada na minha máquina. Eu baixaria os serviços, como eu estou fazendo, baixando o Grafana, baixando o Influx, baixando o Chrome Graph, que vai fazer essa conexão, rodando o meu script, aí o meu script ou até num Docker mesmo, posso chamar ele de um outro Docker, e os dados acontecem, né, do que o meu script está fazendo, que no caso eu estou fazendo essa chamada. Então, assim, isso é bem útil, ele me dá um poder de processamento, desenvolvimento, para eu saber o que está acontecendo com os dados, né, isso é útil para desenvolvimento, não só para rodar o meu script, mas saber o que está acontecendo. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou batendo nessa a primeira URL com 5 usuários simultâneos, né? E estou esperando ele terminar. Deixa eu voltar aqui, que ele já vai terminar. Ele demora uns 30, 40 segundos. E aqui eu consigo ver, por exemplo, a duração da minha requisição feita, tudo está no meu script e nesse template do Grafana, as minhas requisições, consigo ver que foi bloqueado, que não foi bloqueado, duração em milissegundos. Então, assim, eu posso ter poder de desenvolvimento muito grande com isso e sem precisar ter nada escalado ou rodando na minha máquina, ou rodar até de outras máquinas. Então, isso é bem útil. Esse outro script, ele vai fazer quase a mesma coisa, só que se vocês olharem, o gráfico dele, a subida do gráfico dele é bem diferente. Estou fazendo um estresse maior. O outro eu estava usando 5 usuários, o primeiro, e eu estou usando 50 usuários. Então, assim, eu fico limitado só da minha máquina, o hardware da minha máquina para fazer essa implementação de código. Espera aí, terminar. Mas se eu tivesse, por exemplo, num servidor, que tivesse vários núcleos, vários cheios de processamento maior, vários processadores, isso não seria um limitador. Então, por exemplo, ele terminou aqui à direita o código da rodagem. Se eu parar os meus serviços, ele aqui vai mostrar que ele matou o Grafana, matou o Influx, e todos os meus dados morrem. Então, assim, nada fica armazenado, tudo fica enquanto o container está rodando, enquanto o serviço em pé. Tiagão, pô, cara, quero dizer que o conteúdo tá absurdo, muita gente, dando 51 pessoas na sala aí, estourou de gente, muito bom. Só que, pô, infelizmente, nosso tempo tá estourando, cara, a gente já tá quase chegando no minutinho aí para a próxima palestra. A galera tá, pô, todo mundo no chat perguntando, tem exemplo desse Docker aí disponível em algum Git? Já tem o pessoal todo aí perguntando se você consegue compartilhar esse conteúdo maneiro aí com a galera. Tem sim. Eu tenho alguns exemplos no meu Git. Né? Eu vou até... Deixa eu voltar aqui para compartilhar a tela. Show. Daí, pô, queria pedir para você, cara, qualquer coisa, pelo nosso tempo tá estourando, joga todos esses links aí, que você puder, no chat aqui do lado, para a galera não perder. Ó, galera do chat que quiser mandar pergunta para ele lá no LinkedIn, fica à vontade.
esse que só usa o meu GitHub, eu tenho alguns cases que eu já aprontei com o Docker, que a minha monografia está lá com o Swarm, os exemplos que eu mostrei aqui estão lá. Então, assim, eu tenho alguns arquivos lá, posso usar esses, né? Então, tá tudo lá. Quem quiser pode entrar em contato. E é isso. Espero que tenham gostado. Cara, muito obrigado, Thiago. Valeu mesmo. Foi incrível aí. Com certeza a gente vai bom, a galera aí do chat com certeza já vai te caçar aí para perguntar, tirar mais dúvidas. Valeu, obrigadão. Enquanto isso, já vou recebendo a galera que está próxima para a gente começar pontualmente. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela participação mesmo. Verdade. Sala bombou.